Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vai ver esse vídeo, mas ele é para você que sente, né, quando escreve suas redações, que você consegue fazer um projeto de texto adequado ao tema, consegue mobilizar um repertório bacana, mas na hora que vai materializar o texto, sente dificuldades, né, para conseguir encaixar esse repertório de maneira adequada e também para evitar a repetição de palavras, tá bom? Então eu vou colocar aqui para você uma redação de uma aluna muito querida, começou o curso com a gente agora, tá? E apresenta, né, essas dificuldades aí na redação dela. Vou colocar na tela para você ler e analisar no primeiro momento, tá? E aí depois a gente vai conversar sobre ela. Tá bom, então bora lá. Então aqui estão os dois primeiros parágrafos. Por favor, leia. Vou dar uma pausa aí para você ler. E agora, então, o segundo, né, quase inteiro na tela, juntamente com o terceiro e com o último. Dá uma pausa aí para você ler também. Vou supor agora que você já deu a pausa, já leu. E aí, o que eu percebo, né? Bom, o tema aqui é o tema que já caiu na FUVEST, né? As diferentes faces do riso. Eu vejo que a redação ela tá completamente dentro do tema, né? Tem um repertório bacana, né? Quando eu comecei a ver aqui, eu falei, nossa, mano, que legal a música, né, do Nat Roots, né? Como será que ela vai ser utilizada aqui? E aí eu vejo, nossa, tem sentido. Eu até comecei a cantarolar a música, né, enquanto lia a redação aqui nas linhas 2 e 3, né? Agora que você voltou, sorri, sorri. E aí você deve estar dando risada aí porque eu sou desafinado, né? Mas achei bacana isso e tal, me trouxe uma alegria, assim, né? E, e aí, beleza. Gostei da redação, assim. Eu olhei para a redação e falei, nossa, redação bacana, né? Tem, né, além desse repertório aqui, tem a evidência, né, do conhecimento da realidade com a questão da Covid-19, né? Tem também aqui, né, ao filme Coringa, né? Achei bacana. Beleza. Aí, o que eu sugeriria, né, para melhorar a redação? Primeira coisa, né, que talvez você tenha sentido, ou não, você fez a primeira leitura, é a repetição da palavra música. Né? Ela vem 3 vezes no primeiro parágrafo. Tá? Então, repetição de palavras é um problema quando a mesma palavra se encontra no mesmo parágrafo ou na mesma frase. Tá? E aqui a gente até vê uma tentativa, né, de uso de sinônimo, né, quando a gente tem a palavra música trocada por canção. Então eu sugiro que você agora, né, dê uma pausa e tente encontrar formas de evitar a repetição da palavra música. Tá bom? Quais são as principais estratégias para a gente evitar a repetição de palavras? Né? Muitas vezes o pessoal vai direto para a busca do sinônimo. Tá? Só que não é essa a melhor forma de você trabalhar. Tá? A melhor forma que você tem de trabalhar é usar elipses, tá? E pronomes. A elipse é a supressão de um termo que já foi citado anteriormente. Né? E pronome para você substituir, né, a palavra por um pronome, tá bom? Então, olha só o que é que eu faço aqui nesse primeiro parágrafo. Então eu venho a música e no seu refrão ao longo dela, né? Então eu antecipo, né, a troca de música por canção, a melodia alegre, tá vendo aqui a melodia alegre contagiante da música, e eu venho a melodia alegre contagiante da canção, reforça o sentimento de felicidade demonstrado ao longo dela. Tá? Esse é um ponto que é interessante. Tá? E olhando, né, para a redação, a gente vê que o projeto ele tem ali algumas falhas. Tá? Então, assim, para o tema, né, é interessante eu trazer a ideia da tristeza experimentada quando o amor se vai? Para esse tema, não. Tá na música? Tá. Mas
o que a gente deve fazer quando a gente está trabalhando com o repertório? A gente pega do repertório, não o repertório inteiro, mas aquilo dele que interessa para o tema. Tá? Então eu sugeriria tirar essa parte aqui, tá bom? E também, né, aqui uma expressão, né, tendo em vista, né, aqui em cima, tendo isso em vista, percebe-se que o riso é uma expressão universal que desempenha um papel crucial na promoção do bem-estar emocional. Aqui, talvez eu não colocasse, né, esse desempenho um papel crucial, porque ali não tem um bem-estar, não está desempenhando papel, né? O riso ali, ele é a expressão do bem-estar, né? E não algo que desempenha um papel para promover o bem-estar. Tá? Então eu tiraria, né, essa ideia de desempenhar um papel crucial. Tá? E esse bem-estar, esse que está na música, né, é do indivíduo. Então veja o que eu faço aqui. Né? Tendo isso em vista, percebe-se que o riso é uma expressão do bem-estar emocional. Tá legal? Dos humanos. Beleza. E aí, a gente tem que olhar, né, a introdução, ela traz, né, o início da discussão. A gente viu aqui já, olha, eu falei de uma face do riso, né, e ela deve apontar para o que vai ser feito ao longo do texto. Tá? E eu senti falta nessa introdução desse apontamento. Então eu trago aqui, entretanto, é preciso reconhecer também que esse gesto pode significar resistência e indignação. Né? Olhando para o texto como um todo, né, eu tenho a ideia aqui no segundo parágrafo de resistência, né, e eu tenho a ideia no terceiro parágrafo de indignação, certo? Então, vamos lá. Olhando agora para o segundo parágrafo. Então, no segundo parágrafo, né, seria melhor a gente fazer algo assim, né, e olhar só para o segundo parágrafo, assim. Então, olhando agora para o segundo parágrafo, né, o que eu sinto aqui? Né? Eu vejo que fugir da realidade não é a melhor expressão, não é o riso para fugir da realidade, mas é mais uma ideia de suportar uma realidade que é triste. Né? Essa capacidade de rir, ela não virou uma verdadeira força, ela sempre foi uma força. Né? Então, a expressão que eu também não acho muito bacana. Tá? A ideia de que as pessoas se mantenham resilientes e unidas, né? Unidas, essa ideia da união, ela não está trabalhada ao longo do parágrafo. Né? E a ideia da resiliência, né? A resiliência ela é a capacidade, né, de depois de sofrer uma adversidade, voltar, né, a uma forma de agir mais produtiva, mais positiva. Né? Não é bem essa ideia que a gente tem aqui ao longo do parágrafo, né? Não é bem uma resiliência. Né? Então veja, aqui em cima a gente tem a ideia de resistência, né? Então acho que está mais por aí mesmo. Quando eu li a primeira frase, eu já vi, aqui é o tópico frasal e está ótimo, né? É importante que os parágrafos comecem, né? Já com o que eles vão desenvolver. Eu pensei resistência como algo da questão social. Né? E aí depois eu vi que estava mais ligado ao ponto de vista do indivíduo mesmo, né? Nesse processo de absorver, né, esses baques aí, né? Sobretudo essa linha aqui, né, com a Covid-19, né, eram os indivíduos ali que estavam absorvendo isso e se mantendo o mais equilibrados que conseguiam. Né? Então veja lá como é que eu faço. Então eu venho o riso, além de ser usado como uma fórmula de escape, mantenho tudo igual, pode ser visto também como uma forma de resistência aos problemas. Mantenho aqui. Em 2020, um ano que ficou marcado na história por muitas tragédias e infelicidades relacionadas ao ano da pandemia da Covid-19, o humor foi muito procurado na internet para que as pessoas conseguissem que tinham fugir da realidade, né? Mas não estavam fugindo da realidade, mas sim suportando essas dores. Então eu desenvolvo aqui, né, suportar as dores do isolamento, o medo de se contagiarem com a doença e as tristezas em decorrência das milhares de mortes divulgadas diariamente na televisão. Depois de fazer isso,
eu exemplifico para que a redação fique mais concreta. Né? Então, não falei que o humor ele, né, foi procurado na internet, né, como forma disso. Então, eu vou exemplificar com canais de humor que cresceram. Né? Então, canais como Porta dos Fundos e Embrulha para Viagem tiveram sua audiência multiplicada nessa época. Então, aqui é o argumento de comprovação. Né? E aí depois, né, a capacidade de rir mesmo diante das infelicidades, e aí eu tiro esse virou uma verdadeira força, né? Eu coloco permite que as pessoas, eu mantenho a ideia do permite que as pessoas, né? E aí eu tiro se mantenham resiliência unidas, mantenham o equilíbrio emocional enquanto passam por dificuldades, né? E aí nota, né, que essa ideia da primeira frase do parágrafo, né, eu vou colocar aqui em amarelo, né, ela se mantém aqui, né, na última frase do parágrafo, ela se repete, né? É o que eu chamo de parágrafo sanduíche, que é bastante comum nas redações de nota alta, né? Sanduíche é a ideia do pão em cima, pão embaixo, recheio no meio, né? Tópico frasal, aqui, logo de início, né? Um desenvolvimento do tópico frasal, que me convence, né, de que o tópico frasal, de fato, né, se sustenta, né? E aí aqui, na última parte do parágrafo, né, a repetição da ideia do tópico frasal, né, já com aquilo que o desenvolvimento contribuiu para ela. Tá bem? Pois bem. E aí vamos para o terceiro parágrafo. E agora, terceiro parágrafo. Então, temos aqui o terceiro parágrafo. Então, a gente tem de novo, né, a repetição de riso, né, riso, de novo a repetição de riso, que lá antes a gente teve a repetição de música, né? Então, aqui a gente tem riso, riso e riso, né? E um ele aqui, né? Ele e ele, um do ladinho do outro. Bom, então, primeiro cuidado, né, em questões gramaticais que eu peço, tá? Por outro lado, vírgula, né, separando aqui essa expressão adverbial, que também tem um papel de conectivo, né, do restante da frase. Sugiro, né, o estudo mais aprofundado de vírgula. Autêntica, né, com acento circunflexo, uma proparoxítona, deve ser acentuada. E toma muito cuidado, né, rodeia ele, né, esse ele aqui é objeto direto do verbo rodear. Tá? E objeto direto a gente não pode expressar com pronome reto, ele, ela. Não seria que o rodeia, né? Depois eu sugiro também, né, o estudo dos pronomes e da colocação pronominal. Bom, mas esse parágrafo aqui, ele apresenta para a gente problemas, né? Porque eu venho por outro lado, então beleza, né? Uma outra ideia do riso. Se lá em cima o riso é a resistência, aqui embaixo vai ser uma coisa contrária à resistência. E eu olho, no fundo, Coringa é também um riso de resistência. É outro tipo de resistência, mas também é um riso de resistência. Né? Então eu não vejo que esse parágrafo traga realmente essa ideia de um por outro lado, né? Uma ideia de adversidade em relação ao parágrafo anterior. Né? E aí a gente vê uma dupla negativa. Né? Tipo, por outro lado, o riso é associado à alegria e ao humor, e aí vem porém, e aí volta para a mesma ideia do por outro lado. Então aqui a gente tem essa dificuldade. A gente olha pro Coringa aqui e fala, mano, tudo a ver o Coringa aqui, mas a forma de escrever trazendo o Coringa aqui não tá muito legal. Né? Então, tá bem. O que é que eu faço aqui então? Eu venho lá, por outro lado, esse mesmo riso que é associado à alegria de permanecer vivo, e aí você vê que aqui eu estou trazendo a alegria de permanecer vivo, né, fazendo referência ao parágrafo anterior, que é da sobrevivência à Covid-19, também pode indicar o incômodo e o desespero. Então aqui eu já solto, né, um tópico frasal. Olha, o riso indica o incômodo e o desespero. Né? Nessa frase aqui, essa ideia do indicar o incômodo e o desespero, que é o tópico frasal, e toda essa parte aqui que eu coloco sublinhada, né,
retoma, né, um elemento de coesão com o parágrafo anterior. Tá? E aí, bora aproveitar o Coringa. Né? Isso é ilustrado pelo personagem principal do filme Coringa. É importante saber, tá, que os filmes, as obras artísticas de maneira geral, elas não exemplificam, elas ilustram, elas representam. Tá? Ele ri para expressar seu caos interior, para confrontar a normalidade do mundo, aqui, né, para confrontar a normalidade do mundo e para denunciar os problemas da sociedade. Pronto, né? Olha o que acontece lá no filme, né? O que o personagem principal faz. Né? E aí eu trago para a realidade. Na vida real é comum as pessoas rirem quando enfrentam situações tensas que não foram causadas por elas e parecem sem solução. Está muito genérico ainda e eu vou concretizar. Então, trouxe o filme, trouxe a vida real, de maneira genérica por enquanto, e agora de maneira bastante concreta. Rir da péssima atuação de boa parte de nossa classe política e das más condições de saúde pública do país são formas de mostrar descontentamento em relação a problemas sérios e aparentemente não serão resolvidos. Né? Então pronto, né? Ó, rir da péssima atuação, então está concreto, né, da classe política, rir das más condições da saúde pública. Né? Essas são formas de mostrar descontentamento em relação para... Eu coloquei aqui são formas, né, porque são duas formas de riso, né? Mas dava para a gente evitar esse estranhamento aqui, tá? Inclusive evitar correr o risco de tomar um errado aqui por quem ler isso daqui de uma maneira menos atenciosa, tá? De qualquer maneira, aí eu volto aqui, ó, dessa forma, os risos, como os do Coringa, revelam questionamentos sobre o que se convencionou chamar de normal. Aqui eu tenho um erro de concordância, né? Falta de revisão, tá vendo? Tem que fazer revisão dos textos. Aqui, então, e beleza, certo? Agora apareceu aqui, eu tinha esquecido de colocar a minha imagem aqui no cantinho da tela, então agora estou aparecendo. E aí, não é? Por fim, o parágrafo de conclusão. Aqui no parágrafo de conclusão, a gente tem, né, o operador argumentativo bacaninha, conclui-se, portanto, né, a gente tem riso, 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 né, repetição de palavras. Né, e aqui a ideia, né, não é só algo que remeta ao humor e à alegria. Né, você percebe as dificuldades aqui? Né? Eu queria até que você pausasse o vídeo, né, para ver se você consegue corrigir esses problemas aqui. Tá? O ainda sim, né, seria o ainda assim, tá? E não ainda sim. Só colocar. Ainda assim, uma questão de ortografia aqui. E essa escapar da realidade, né, uma forma de resistência. Até vejo, né, uma retomada aqui, uma conclusão ok, assim, dentro de projeto de texto. Né? A gente tem essa busca da retomada das linhas de argumentação. Tá? Pois bem, então eu primeiro, né, faço essa correção aqui. Né? Então, o riso não é só algo que remete, né, porque é fato, né, acontece. Tá? Aqui eu tenho o indicativo para mostrar os fatos. Né? Lembra que o indicativo, ele remete, né, faz referência a fatos. Né? O subjuntivo, que ele remeta, que ela remeta, faz referência a vontades, hipóteses, possibilidades. Tá bem? E aqui, né, remete ao humor, preposição, artigo, no caso aqui masculino, por causa de humor, né, e a alegria, preposição, artigo definido feminino, né, alegria. Bom, por isso a crase aqui. Tá? E aí assim, mas que o riso, né, eu colocaria um ponto final, né, e já anteciparia, né, colocando ele. Ele tem um pouco de reflexão e entendimento e vai continuar, né, e aqui eu coloco a elipse, né, não preciso repetir a palavra riso, né, então
Veja, na primeira vez eu troquei por pronome, na segunda, elipse. Tá bem? Sendo uma forma de escapar da realidade, uma forma de resistência. Isso demonstra que todas as formas do riso ajudam os seres humanos a seguir em frente. Mas eu refaço aqui a conclusão, pensando, né, em ligá-la melhor com o texto, ligá-la de maneira mais clara e mais eficiente com o texto. Tá? Então eu venho lá. Conclui-se, portanto, que o riso não é só algo que remete à alegria do indivíduo diante de um estado de espírito de realização pessoal. Então, aqui eu estou retomando o primeiro parágrafo lá da música, né, aquele eu sou o rei, né, eu me sinto muito bem porque o meu relacionamento amoroso, né, foi reatado. Né? Ele, o riso, né, também é instrumento de resistência. Agora eu estou no segundo parágrafo, né, pois ajuda a superar com alguma sanidade as mais diversas dificuldades que o indivíduo tem, aqui sem esse acento, perdão. Opa, Ctrl Z aqui, Shift, Ctrl E, e aqui tem, né, singular, e de denúncia. Né? Aqui tá. O indivíduo tem, acerto. Pois ajuda, papapá, vírgula. Aqui, acho que seria melhor a gente colocar travessão aqui nessa parte explicativa, começando a parte explicativa, pois ajuda a superar com alguma dificuldade as mais diversas, com algumas sanidades mais diversas dificuldades que o indivíduo tem. Né? Então, é instrumento de resistência, pois isso, e de denúncia. Haja vista que esse mesmo gesto mostra o ridículo da permanência de problemas sociais que deveriam ter sido superados há tempos. Então veja lá, resistência, estou retomando o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e de denúncia, estou retomando o segundo parágrafo de desenvolvimento. Tá? Então eu retomo mais claramente aqui na conclusão a introdução, tá? Essa ideia de realização pessoal, estado de espírito de alegria. Eu retomo mais claramente o primeiro parágrafo de desenvolvimento e depois mais claramente o segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí ele é, enfim, e aqui eu sintetizo tudo, uma ferramenta que ajuda os seres humanos a se... tá vendo como é que é importante a revisão? Ajuda os seres humanos a se manterem felizes, esperançosos e críticos. Tá joia? Então, é isso aí. Espero ter te ajudado. E você vê que na gravação eu fui vendo alguns erros, meus erros pequenos, né? E aí fica evidente a importância da revisão. E como dica última aqui para você, então, quando você estiver fazendo o seu exame de vestibular, fique até o último minuto revisando e revisando e revisando. Os nossos erros costumam se esconder da gente. O Neo Bandeira já falava isso. Tá? E então é importante que a gente revise, revise, revise para que a gente encontre esses erros que se escondam da gente. Tá legal? Então, bora lá. Evitar repetição de palavras, procurar as melhores frases possíveis para deixar evidente as nossas ideias, para trabalhar com o repertório, né? E revisão, revisão e revisão. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.